Gente, voltei. Acho que o vídeo foi ficando muito longo. Então, o que eu estava falando era sobre o efeito sucessório, né? Então, a responsabilidade sucessória dos herdeiros, né? Que a gente estava tratando no vídeo anterior, ela continua no limite daquilo que eles receberem de herança, né? De patrimônio transferido. Então, eles são, sim, atingidos. E também, ainda nessa linha de responsabilidade sucessória, a lei trata que, caso exista alguma alteração contratual, alguma transformação de incorporação, fusão, né, cisão societária, existe sim a possibilidade de responsabilização desses novos sócios, né, do pós-fusão, de pós-incorporação. Então, nas hipóteses de fusão e incorporação, né, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação da reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido. Então, ela é sim responsável, ela vai pagar integralmente, né, o dano que foi cometido pela antecessora, até o limite do patrimônio transferido. É claro que se aquilo que for transferido for inferior ao dano que a antecessora cometeu, ela não precisa pagar toda a soma, ela vai pagar até aquele limite do patrimônio transferido, né? E também não vai ser alcançada, a sucessora não vai ser alcançada por medidas, né, por atos e fatos, enfim, ocorridos antes da data da fusão. Então, por exemplo, se a antecessora, né, ela cometeu atos ali improbos, se ela cometeu atos improbos numa data anterior à data da fusão ou da incorporação, né, a sucessora, né, pós essa fusão, pós essa incorporação, ela não vai estar obrigada a arcar, né, com essa ação de improbidade administrativa referente ao dano que a antecessora fez num período anterior à fusão. Isso é a regra. Agora, existe uma exceção que sim, a sucessora, né, nesse processo de fusão e incorporação, será sim responsável, terá que responder por ação de improbidade administrativa, mesmo que esse ato ou fato improbo tenha sido feito antes da fusão, caso, né, seja identificado aí que houve uma simulação ou uma fraude, né, devidamente comprovado, né? Então, se for comprovado simulação e fraude, a sucessora vai ter que responder sim à ação de improbidade administrativa, independentemente se o ato ou fato foi praticado antes do processo de fusão. Então, vamos lá aqui para a questão para a gente ilustrar melhor esses exemplos. Então, vamos lá. Letra A. A empresa Alfa LTDA poderá ser responsabilizada se comprovado que induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui, gente, é importante a gente ver que as bancas pedem muito quem que pode ser responsabilizado pela prática de improbidade. Somente os agentes públicos? Não, qualquer pessoa, desde que induziu ou concorreu dolosamente, pode ser responsabilizada, né? Aí vamos seguir aqui. Seus sócios e a Beta LTDA, no entanto, não podem ser responsabilizados, salvo se detectada fraude ou simulação. Não, tá errado, porque os seus sócios, eles podem sim ser responsabilizados se for comprovado que eles tiveram participação, que eles receberam benefícios diretos, né? Se eles participaram, se for comprovado que o sócio participou e ele recebeu benefício direto, ele pode sim estar aí entre o polo passivo da ação de improbidade. Então, não é se seus sócios
seus sócios não podem ser responsabilizados, salvo se detectado fraude. Não, não é isso não. Os sócios, eles podem ser responsabilizados em caso de ser comprovado que eles receberam benefício direto. Então, vamos ver a B. Tanto a empresa alfa LTDA como a empresa beta LTDA poderão ser responsabilizadas se comprovado que a alfa LTDA induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato de improbidade. Os sócios da empresa alfa LTDA, no entanto, não poderão ser responsabilizados se não detectada fraude, é a mesma coisa, ou simulação. Está errado, porque os sócios, eles, no geral, eles não são responsabilizados, em regra não, mas a exceção, ela existe. Qual que é a exceção? É se for comprovadamente, né, identificado que eles receberam benefícios diretos, que eles participaram, né, a participação. Então, o que está errado é a exceção, não é se for detectado fraude, não é essa a exceção. Então, está errado. Aí vamos dizer aqui. A empresa alfa LTDA poderá ser responsabilizada se comprovado que induziu ou concorreu dolosamente para a prática de ato de improbidade. Sim, como eu disse, eles perguntam muito se é só agente público. Não, se induziu ou concorreu dolosamente, tem que ter o dolo, para a prática do ato de improbidade, pode sim ser responsabilizado. No caso da empresa beta LTDA, no entanto, a responsabilidade como sucessora, né, quando houver a sucessão e incorporação, será restrita à obrigação de reparação integral do dano até o limite do patrimônio transferido, se não detectada fraude ou simulação. Exatamente isso que a gente falou. Então, é essa que está a correta. Então, vamos recapitular aqui. Quem pode ser responsabilizado? Qualquer pessoa que induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Não importa se é empresa. Ah, mas tem que ser agente público. Não. Pode ser qualquer pessoa, inclusive empresa, desde que induza ou concorra dolosamente. Essa parte já está correta. Agora a segunda parte. No caso da empresa beta LTDA, no entanto, a responsabilidade como sucessora, quando houver a sucessão, a incorporação, é o caso de sucessão e incorporação, como é que vai acontecer essa responsabilidade? Então, se houver a sucessão, se ela atuar como sucessora, ela será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Sim, é exatamente isso. A responsabilidade sucessória, né, em casos de incorporação, fusão, cisão, ela está restrita, essa é a palavra, restrita, à obrigação da reparação integral. Então, ela está restrita à obrigação da reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido. Então, aquilo que for transferido vai ser o limite, né, para essa reparação integral. Essa é a regra. Agora, caso seja detectado, caso seja percebido, né, que houve fraude, né, ou simulação, nesses casos, né, nessa exceção, que é esses casos excepcionais, aí sim, aí não vai ter esse limite, aí vai poder passar o limite, porque houve fraude, houve simulação. Então, como houve fraude e simulação, o limite aí vai cair por terra. Aí a reparação não vai estar limitada, né, à reparação integral do dano. Aí não tem limite, porque houve fraude, né? Então, é exatamente essa que está a correta. Vamos dizer, acertamos a questão. Então, vamos só ler essas duas para entender por que elas estão erradas. Nem as empresas, nem seus sócios podem ser responsabilizados. É erradíssimo, porque a empresa pode ser responsabilizada se ela induziu ou concorreu dolosamente. Os sócios podem ser responsabilizados desde que seja comprovado o benefício direto a participação deles, né? Então tá errado. E a letra E, a empresa alfa LTDA
e seus sócios poderão ser responsabilizados se comprovado que induziram ou concorreram dolosamente para a prática do ato de improbidade. A empresa aberta, a LTDA, no entanto, não poderá ser responsabilizada se não detectada fraude ou simulação. Não é isso. A empresa beta, aqui no enunciado, está falando que ela resulta de uma fusão. Né? Tem que ler direitinho o enunciado. A empresa beta resulta de uma fusão. Né? Então, o fato de ela ser resultado de uma fusão, de uma incorporação, de uma cisão, né? Não impede que ela seja responsabilizada. Existe sim a responsabilidade nesses casos de fusão e incorporação, né, da empresa sucessora. Ela vai ser sim atingida, mas ela vai ser atingida, né, naquela restrição da reparação integral, que é até a questão que está correta aqui, a obrigação de reparação integral do dano, até o limite do patrimônio transferido, né? Essa é a regra. Agora, ela vai ter responsabilidades maiores, ou seja, não vai ser obedecido o limite do patrimônio transferido se for comprovado fraude ou simulação. Então, essa aí tá toda errada, porque não é que ela não poderá ser responsabilizada se não detectada fraude. Não, ela vai ser responsabilizada, ela poderá ser responsabilizada, mas essa responsabilidade ela é restrita à reparação integral do dano até o limite do patrimônio transferido. Então, ela é sim responsabilizada diante dessas circunstâncias aqui, reparação integral do dano até o limite do patrimônio transferido. E uma exceção, que aí isso não é observado, aí a responsabilidade dela vai ser muito maior, é se for detectada fraude ou simulação. É isso, gente. Espero que tenha sido clara. Até a próxima!